Olá, boa noite. Começando mais um NeuroLive. Hoje a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com epilepsia. Hoje é a 15ª live. Já faz 2 meses que esse projeto começou e eu acho muito bacana o apoio de vocês, super fantástico. As lives têm sido muito produtivas e tem ajudado a gente. Eu tenho recebido um feedback muito legal. Já estou chamando aqui o Dr. Alex para a gente já começar, porque hoje vai ter muito assunto, né, Alex? Vamos aí. Boa noite. Boa noite a todo mundo. É, obrigada, Alex, pela sua disponibilidade, por você estar aqui conversando hoje com a gente. Imagina. A honra é Eu, minha de participar do seu projeto. sempre você está nos meus projetos. Posso contar um pouquinho da nossa história? Pode sim. Alex e eu, a gente estudou no universitário e formou na mesma turma, mas a gente não se conhecia, né? Não, Não salas lembro. diferentes. Salas diferentes, muita gente, aquelas salas de 120 pessoas. Então a gente se formou e isso foi uma surpresa que a gente descobriu depois. E eu cuidei da sogra do Alex e cuido dela até hoje, acho que cuido Até de todo hoje. mundo da família. Fico muito honrada com a confiança comigo. E foi nessa situação que a gente se conheceu e daí a gente fez uma parceria. O Alex, a partir desse problema de saúde da sogra, começou a trabalhar com saúde, não foi isso, Alex? Exatamente, exatamente. O que me trouxe para a saúde no aspecto do direito foi justamente os problemas que eu enfrentava com a minha sogra, né? No começo não foram tantos, né? Era mais tranquilo, mas depois nós tivemos alguns problemas com plano de saúde, de acesso a algum tipo de medicamento. Aí eu aproveitei a minha formação e fui indo, hoje eu estou aqui dentro. É, Trabalho com direito à saúde quase que todo dia. a maioria do seu trabalho, você acha? É, a maioria do meu trabalho, sim. O escritório, na verdade, o escritório ele tem outras vertentes também, né? Mas eu, particularmente, trabalho bastante com direito à saúde, especialmente plano de saúde, medicamento, né? Auxílio a médicos também. Então, a gente tá focado bastante no direito à saúde, né? Não dá nem para falar que é um direito médico, mas é um direito à saúde mesmo. Perfeito. Então, e daí o Alex participou do Purple Day 2 anos atrás, quando a 2 anos gente fez atrás, lá de chuva. isso. Foi o primeiro Purple Day numa segunda-feira à noite chuvosa e lotou o auditório, né? Na Então foi verdade, estava super cheio demais. legal, super lotado. Sim. E daí, hoje a gente vai trazer o mesmo tema que a gente falou lá, mas com Uhum. algumas contribuições que eu achei muito interessantes, que foram pessoas que eu coloquei lá a caixinha de perguntas e as pessoas fizeram perguntas, tá? Então acho que a Uhum. gente vai ter uma salada mista de assuntos aqui para discutir. Primeira coisa, quando eu coloquei a chamada, eu escrevi direitos das pessoas com epilepsia. Daí eu te pergunto, quais são os direitos da pessoa com epilepsia? Vamos lá. É muito complicado você afirmar qual que é o direito da pessoa com epilepsia. Porque, primeiro, a gente tem que pensar que, como o próprio nome diz, é uma pessoa. Né? Então, como pessoa, ela tem todos os direitos inerentes a qualquer outra pessoa. Né? Óbvio que a gente vê muito na legislação algumas leis que elas são rotuladas em garantia para algum tipo de pessoa, né? Alguma situação. Então a gente pode, por exemplo, falar da lei da pessoa com autismo. Né? Existe esse direcionamento. Então, o que a gente pode colocar é exatamente isso. Direito todo mundo tem, todas as pessoas têm direitos, né? Agora, a pessoa com epilepsia, ela tem algum direito individualizado? Não, porque ninguém mais tem, né? As pessoas com deficiência, e às vezes a pessoa com epilepsia, ela pode se enquadrar dentro desse conceito, ela realmente ela tem algumas características, algumas nuances, né? Em que a pessoa com epilepsia, ela também acaba absorvendo para ela. Mas a pessoa com epilepsia, ela tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa tem. E quando ela tem algum direito dela ofendido, como direito à saúde, por exemplo, ela vai ter também o acesso e a busca pelo direito como qualquer outra pessoa, ou qualquer outra pessoa com algum tipo de deficiência. Né, com alguma deficiência que não apenas uma provocada pela epilepsia, por exemplo.
Eu acho que é importante a gente comentar isso, porque às vezes as pessoas pensam que a pessoa com epilepsia tem direitos a menos. Não, não tem, né? Não tem, porque justamente a gente faz parte da mesma base, as pessoas têm todos os direitos, todo mundo tem direito. Então, o direito ele sempre busca uma forma de equidade, né? Que é justamente a gente deve sempre tratar os iguais iguais e os desiguais de maneira desiguais, só que igualados nas medidas das suas desigualdades, tá? Então, a gente sempre tem que buscar a proteção das pessoas trazendo elas para dentro da sociedade, uma maneira de integrar na sociedade. Né? E aqui eu gosto de colocar como exemplo, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem lá o conceito, o que é uma pessoa com deficiência. Tá? E eu vou só aproveitar, só vou fazer essa leitura aqui desse único artigo de lei, porque eu acho que ele é bem interessante. Ele fala assim, ó, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então perceba, a própria lei hoje, ela não coloca que a deficiência é da pessoa, tá? A pessoa tem algum tipo de atributo, alguma limitação, tá? Vamos colocar assim, alguma forma de limitação. Só que a deficiência, ela ocorre, na verdade, da interação daquela pessoa com o meio, com a própria sociedade. E ela pode decorrer de uma deficiência física, sensorial, mental, né? Tudo isso a gente pode englobar. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento que existe em Bali, numa aldeia de Bali, na Indonésia, em que, por algum motivo, não sei qual, as pessoas são, 2% da população, salvo engano, elas têm alguma deficiência auditiva. Ah, é Né? genético, eu já estudei essa exato. Tem uma questão genética, parece que envolvida. Justamente. Aí lá, o que aconteceu? A população dessa aldeia, eles desenvolveram, né, linguagem de sinais próprias, inclusive, e eles se comunicam. E como a incidência da pessoa com surdez lá é alta, né, com alguma deficiência auditiva ela é alta, todo mundo praticamente fala, né, a linguagem dos sinais. Está incluído, né, na sociedade. Justamente. Aí, assim, se a gente pegar essa pessoa que mora lá e trazer ela para o conceito que a lei brasileira traz, e aqui não vou nem só vou colocar lei brasileira, tá? Porque esse conceito ele vem da Convenção da Pessoa com Deficiência, organizada pela ONU. Então, essa pessoa, lá ela vive da mesma maneira que uma pessoa que não tem deficiência auditiva. Lá todo mundo se integra. Então, assim, a deficiência auditiva, para ela, não a caracteriza como uma pessoa com deficiência. Porque lá ela não vai ter tantas barreiras que nem, por exemplo, ela tivesse aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente traz agora para a pessoa com epilepsia. A mesma maneira. Então, a pessoa com epilepsia, ela por si só pode ser considerada uma pessoa com deficiência? Nem sempre. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Porque até o próprio conceito fala que esse impedimento, essa forma, esse obstáculo que ela tem com o meio, com a sociedade, ela tem que ser um impedimento de longo prazo. Né? Então, às vezes a pessoa com epilepsia, às vezes um grau mais leve, ela não vai ter essa interferência. Ela vai poder trabalhar normalmente, ela pode conviver normalmente. Ela, óbvio que pode acontecer em determinados momentos, ela tem alguma restrição em alguns direitos dela. Né? Mas em segurança dela e da sociedade. Sim. Entendeu? Ah, então eu queria te perguntar isso aí mesmo. Porque aí a Tássia perguntou assim: se pessoas com epilepsia mioclônica juvenil têm algum direito civil diferenciado? Se tem isenção de IPTU ou de IPVA? Só queria fazer um adendo do que é epilepsia mioclônica juvenil. A epilepsia mioclônica juvenil é um tipo de epilepsia generalizada que acontece, geralmente é genética, e que acontece crises que são crises motoras mioclônicas, então são sustinhos, e podem acontecer aquelas crises tônico-clônicas generalizadas. Boa parte desse tipo de epilepsia mioclônica, ela tem boa resposta com o uso do medicamento. Então, não necessariamente quem tem epilepsia mioclônica juvenil tem uma epilepsia refratária, que é aquela que mantém as crises apesar do uso da medicação. A grande parte, quase 80%, tem uma boa resposta
com o medicamento e fica livre de crise. Aí, Uhum. pronto. Agora fala. Aí, exatamente, mas aí você tocou num ponto muito interessante. Então, essas pessoas, geralmente, elas têm condições de ter o controle das crises através do medicamento. Elas não são refratárias ao tratamento, por exemplo. Então, elas conseguem levar uma vida dentro do que a gente entende como normal, né? Dentro de um padrão, né? Ela não pode ser considerada uma pessoa atípica, que ela não conseguiria se interagir com a sociedade sem nenhum tipo de barreira ou algum impedimento a longo prazo, né? Mas aquela pequena parte, lá, uns 20%, que tem um tratamento refratário, essas sim, essas aí elas não vão ser tão só, até você comentou, acho que direito civil, né? Mas não só direito civil, elas vão dentro do aspecto do direito, de uma maneira geral, ela vai ter acesso a algumas facilitações, vamos colocar assim. Então, por exemplo, uma pessoa que, dentro do âmbito civil, a partir dos 18 anos, você adquire a capacidade plena para levar a sua vida da maneira como você bem entendeu. Você é apto a contratar, você é apto a destratar, apto a casar e por aí vai, né? Uma pessoa que tem a epilepsia mioclônica, né? Se fugiu a palavra agora. Juvenil. Ela, e que seja refratária, às vezes ela não se sente capaz de tomar decisões, por exemplo. Né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe até para o Código Civil uma alteração, justamente isso. Então, existe uma possibilidade hoje da pessoa, ao invés de ser interditada, que antigamente a pessoa tinha algum tipo de incapacidade, né, de administrar seus bens ou a sua vida, ela, né, teria que ser interditada, teria que transferir isso para uma terceira pessoa. Então, toda a administração, quase a capacidade civil dela era transferida para uma terceira pessoa. Hoje não, hoje nós temos um tomador, um apoiador de tomada de decisões. Então, por exemplo, a pessoa não se sente confortável, né? Ela acha que aquilo lá está interferindo na consciência dela, na possibilidade de tomar algum tipo de decisão. Ela pode escolher lá até 2 pessoas que sejam apoiadores em tomar de decisões. Então ela vai contratar, ela vai comprar uma casa, por exemplo, ela pode solicitar que essas 2 pessoas, né, assinem com ela. Óbvio Sim. que a gente precisa de um processo também. Existe um processo judicial para isso. É um processo de jurisdição voluntária, que a gente chama, né, porque você não necessariamente num processo você está brigando com alguém. Né, você pode simplesmente solicitar alguma coisa, algum tipo de autorização para o juiz. E nesse caso é isso. Você iria, dentro do âmbito civil, por exemplo, solicitar algum apoiador de tomada de decisão. Você pode ter no meta 2 pessoas. Tipo um tutor, assim. Então... Quase como um tutor, exatamente. A figura seria essa, porque o tutor ou o curador, eles assumem, né, do seu curatelado ou do seu tutelado, a administração, né, total. Você tem que prestar contas, etc. Já esse apoiador, não. Quem toma a decisão é a pessoa. O apoiador está lá simplesmente para ver se a pessoa não está exagerando naquela situação dentro daquela margem que lhe é confiada também, tá? A pessoa não administra a vida dela inteira. Ela tem limitações. Quando, por exemplo, Alex, eu quero um apoiador. Eu posso limitar. Eu quero um apoiador para a prática de atos da vida realmente só civil. Então, contratar, né, destratar alguma coisa do gênero. Então, essa pessoa vai me ajudar. Financeira não. Financeira deixa que eu cuido. Tá, então eu posso fazer um contrato específico. Basicamente, você passou num ponto interessante, é como se fosse um contrato que um juiz assina embaixo. Perfeito. E daí isso é legal, por exemplo, legal assim, né? Isso é legalmente, né, falando, mas isso é importante nos casos em que a gente tem epilepsia progressiva. Então, se eu sei que eu tô tendo uma perda cognitiva, que até a pergunta aqui da Patrícia, já até vou fazer ela agora, porque ela pergunta assim, ó, a pessoa com epilepsia, ela tem direito à aposentadoria, porque ela perguntou, uma epilepsia de difícil controle, que tem um comprometimento cognitivo, ele pode aposentar? Então, essa é uma pergunta, mas o que eu queria te perguntar antes é assim, se eu tenho epilepsia e tô vendo que a minha capacidade eu tô perdendo, então eu posso fazer esse contrato antes de perder a capacidade para poder me assegurar de que não possa acontecer alguma coisa comigo depois e que eu me leve a algum prejuízo. Isso? Justamente. Então você sabe lá que você está passando por algum momento ali que você acha que não está em plenas condições de tomar alguma decisão. Você pode, então, é para isso que serve o apoiador.
para te dar mais segurança naquilo que você está fazendo. Então a decisão é tua, mas você tem uma pessoa que te apoia. E partindo para a segunda parte da pergunta, né, que acho que a Patrícia que fez, primeira coisa, previdenciário não é a minha área de atuação, tá? Então, assim, sei alguma coisa, faço arroz com feijão, mas em razão das questões da saúde, elas acabam replicando em algumas questões e a gente acaba tendo conhecimento. Mas eu não atuo especificamente no direito previdenciário, que seria o ramo do direito que estuda isso. Mas vamos lá. A pessoa para se aposentar, tá? A primeira coisa, ela tem que ser filiada ao INSS. Então, ela tem que fazer contribuição, tá? Então, só se beneficia do INSS aquela pessoa que contribui. Então, ela tem um que... período mínimo de contribuição? Eu tenho direito à aposentadoria se eu contribuir um tanto? Tem. São os períodos de carência. Tá? Até é interessante falar que existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso que está reduzindo, melhor, está extinguindo a carência para pessoas com epilepsia e com lúpus. Tá? Uma lei, ela já passou pelo Senado e ela está na Câmara agora. Eu acho que ela teve origem no Senado, mas é uma lei um projeto de lei muito antigo. Tá? Tem uma tramitação bem extensa. Só que ela já está nos finalmente. Ela já passou pela CCJ na Câmara dos Deputados, ou seja, ela vai passar, acho que mais uma comissão no máximo, não lembro, e tem aprovações, já está tudo bem adiantado isso mesmo, e logo então vai começar debate no Congresso para aprovar. Aprova essa lei e vai para a sanção presidencial. E qual que é a interessante dessa lei? É justamente retirar isso. Então, a pessoa que é diagnosticada com epilepsia, que já seja contribuinte do INSS, ele não vai precisar mais esperar, por exemplo, no auxílio-doença, que tem uma carência de 12 meses. Entendi. Né? Então, você retira isso. Então, respondendo até a pergunta, pode se aposentar? Pode. Se essa epilepsia, se o grau de epilepsia dela torna incapaz para o trabalho, ela pode solicitar sim. Tá? Tanto é que se você fizer uma rápida pesquisa na internet de epilepsia e aposentadoria, você vai ver que na verdade acontece o contrário. Muitas pessoas com epilepsia apenas, vamos colocar assim, num grau que não incapacite ela para o trabalho, elas têm um direito negado. Por quê? Porque a gente precisa desse fator incapacitante. Então a pessoa não consegue realmente desenvolver uma atividade laborativa. Aí ela tem sim condição, desde que ela seja contribuinte, hoje ela tem que estar o período de carência dela, e ter recolhido bonitinho, ela pode pedir aposentadoria por invalidez tranquilamente. Muito provavelmente começa com auxílio, depois uma aposentadoria. Porque assim, eu acho que é uma bandeira que eu levanto, e eu sempre comento sobre isso, que o que a gente quer é que a pessoa com epilepsia tenha uma vida plena. Então, justamente, o que a gente quer é que a pessoa tenha direito a trabalhar. O que a gente vê é que os empregadores, às vezes, quando a pessoa tem uma crise, no trabalho, ela é mandada embora. Se a pessoa sabe que, o empregador sabe que a pessoa tem epilepsia, ela já nem contrata. Então, a gente passa por duas dificuldades. A dificuldade o preconceito, né? Porque aí não consegue emprego, mas também aí o INSS não aposenta porque ele não tem... Ela poderia estar trabalhando. Mas isso é uma questão social, né, Alex? Não é... Mas assim, aí nesse caso específico, que nos dois casos, tanto a pessoa não ser admitida, quanto ela não ela ser demitida por identificação de uma epilepsia, por exemplo, a pessoa tem epilepsia, essa seria uma dispensa arbitrária, tá? Então, por exemplo, eu já vi processo, também trabalhista também na minha área, eu busco mais na parte do direito civil mesmo, mas já vi vários processos em que houve uma dispensa imotivada e a constatação foi que a pessoa tinha epilepsia. Só porque ela tinha diagnóstico de epilepsia, ela foi dispensada. E isso, assim, gera a recondução para o cargo, né? A pessoa pode voltar a trabalhar no mesmo lugar, ou, na pior das hipóteses, resolve-se em perdas e danos, que a pessoa vai receber uma indenização pela essa dispensa imotivada, né? Porque é uma dispensa até preconceituosa. Da mesma maneira da contratação. Então, caracterizado isso, a pessoa tem que buscar um advogado da área trabalhista, né, fornecer as informações para ele, adequadas para ele, que ele vai manejar o instrumento necessário. Né? Então, assim, o INSS de um lado está certo.
Você não vai se aposentar. Para que você vai aposentar se você tem condições de trabalho? Ah, mas eu não consigo trabalho. Bom, aí o problema não é meu, é o problema do teu trabalhador, do teu empregador, né, que está realmente agindo da maneira equivocada. Sim, e isso é um relato muito frequente. E daí eu gosto Uhum. de uma frase que eu não vou lembrar agora que você fala, mas que mais ou menos significa assim: se você não sabe do seu direito, você acaba não tendo direito, não é isso? Mais ou menos isso, é. Se você não conhece, como que você vai conseguir exercer o direito, né? Então você tem que sempre buscar. Você tem que Por, estar informado. por isso que eu acho que é importante a gente estar conversando hoje aqui, porque assim, isso pode ter acontecido com várias pessoas, ter sido mandado Sim, embora por causa pela sua doença, e você tem direitos. Então, não é bem assim. E às vezes sim. não vai atrás de direitos, né, Alex? Exatamente. Aí é aquele negócio. Você também, o direito está posto, né? O próprio direito também tem um outro ditado, né? Que o direito não socorre aqueles que dormem. É essa frase, Então, é é essa essa daí, frase. né? Ah, então era É, é. essa. Mas é justamente isso. Se você também, o direito, a justiça, por exemplo, está lá. Só que ela só age se provocada. Se você não for atrás, eu Você também não posso lá perdeu? te colocar no colo. O Estado ele não está aqui, porque a justiça nada mais é do que a ação do próprio Estado. Mas o Estado não está ali para passar a mão na cabeça de todo mundo, né? Tem Sim, que correr atrás também. perfeito. E tem isenção de imposto de renda, pessoa com epilepsia? Se você tomar a epilepsia pura e simples, não, Não. tá? Porque a isenção, o imposto de renda, né, ele, para ter alguma isenção, ele precisa ter uma lei, tá? E essa lei ela tem que delimitar quais são as doenças que estão isentas do pagamento de imposto de renda. O que acontece? Já se discutiu bastante que essa lista era um rol exemplificativo, mas hoje a gente vê muita tendência do judiciário em falar, na verdade, que era um rol taxativo. Então, se não é aquela doença, está fora. Não é. Tá? Tá. Então, assim, geralmente, se a epilepsia está ligada com alguma outra doença, alguma comorbidade, que realmente encaixe lá, por exemplo, uma alienação mental. Então, a pessoa tem epilepsia, mas tem uma alienação mental. A pessoa tem epilepsia, mas decorrente de um AVC que ela teve, por exemplo. Só Sim, aí ela tem explica esse termo alienação mental pra gente. Pô, mas daí aí você dificulta, né, tia? Porque Tá, então eu vou explicar. eu acho Alienação mais mental. fácil você explicar, porque isso, assim, porque isso é interessante falar, porque muita gente acha que por ela ter algum tipo de transtorno psicomental, ela tem uma alienação mental. Não é bem assim, né? Então, a alienação mental é quando a pessoa não tem condições de exercer os seus direitos civis. Então, ela não tem condições de decidir por si própria. Então, uma Uhum. deficiência mental grave, uma deficiência intelectual grave, isso leva à alienação, né? Uhum. Eu sabia que ia sair. Exatamente. Mas essa é boa realmente, porque, por exemplo, eu tenho. Acho que travou, gente. Não sei se fui eu. Ai, voltou, voltou. Voltou. Tá. Então, por exemplo, eu tenho um caso justamente disso, de uma pessoa que ela entrou numa depressão profunda, né, e ela começava a ter delírios e etc, etc, e ela foi aposentada por invalidez, né? Só que ela está buscando hoje caracterizar essa invalidez dela como uma alienação mental, só que isso é passar para um estado, para análise clínica, né, tanto do médico quanto de um psicólogo. Tá. E daí, Alex, só para a gente encerrar esse negócio do imposto de renda, tem algumas doenças, é HIV ativo, câncer terminal. Uhum. Tuberculose, câncer, né, que você comentou, algumas do AVC, eu não vou lembrar a lista completa, tá? Tá. Isso eu, Mas eu isso a sempre gente consulto, encontra na né? internet, a Não, gente encontra. facilmente, você encontra muito simples também na própria site da Receita. No próprio site da Tá. Receita você vai identificar lá quais são as doenças, né, que te dão a possibilidade de isenção do imposto de renda e também, por exemplo, do IPI na aquisição de carros, etc. Ai, boa, vou perguntar isso. A pessoa com epilepsia tem direito, e acho que até uma pergunta que o Alexandre fez. A pessoa com epilepsia tem direito a comprar um carro com isenção?
Não necessariamente. Aí é novamente aquela questão. Se a pessoa apenas tenha epilepsia, ela muito provavelmente não vai se enquadrar no benefício. Agora, se isso vier com algum outro tipo, ou decorrência de alguma doença que ela teve, algum trauma, aí ela pode realmente ter acesso. Nós vamos ter uma lista lá que dá mais aproximadamente 30 doenças em que a pessoa ela pode ter acesso ao desconto, né? Você tem desconto tanto do ICMS quanto do IPI, IOF, que às vezes o carro chega a custar até 30% menos do valor da concessionária. Né? Tanto é que hoje muitas montadoras e indústrias automobilísticas tá focando nesse público aí, porque é um público extenso. Mas a pessoa só com epilepsia, ela dificilmente vai ter acesso. Tá? O que vai acontecer com a pessoa com epilepsia na questão do carro é, às vezes, uma dificuldade na habilitação dela, né? Ela não vai conseguir, às vezes, dirigir. Então, assim, geralmente tem que estar associado com uma deficiência para poder, esses tipos de doença com uma deficiência. Geralmente exatamente. Que assim, só a epilepsia, no caso da epilepsia, só a epilepsia, não. Sozinha, não. E daí você falou da direção automotiva. A pessoa com epilepsia pode dirigir? Pode, vamos lá. A pessoa com epilepsia, ela tem, né, a possibilidade de dirigir, sim. Só que no Brasil nós temos algumas restrições. Então, aquela pessoa que tem epilepsia, bom, você deve saber mais do que eu, que você deve já atender bastante casos a respeito disso no consultório. Então, por exemplo, uma pessoa que está utilizando medicamento no Brasil, né, para controlar as crises, quando ela afirma que ela tem epilepsia, digamos assim que o direito dela é suspenso. Né? E ela tem que ficar 12 meses sem crises com o uso do medicamento, para daí então ter acesso a, né, voltar até a sua carteira e poder dirigir normalmente. Tá? Então pode falar. É temporário, então. É temporário, é temporário. Tanto é que, por exemplo, aquela pessoa que tem epilepsia, mas ela está sem medicamento já, ela controlou as crises, então ela está sem medicamento. Ela pode voltar sem medicamento, daí a legislação vai pedir para ela 2 anos sem crise. Aí, assim, na verdade, deve vir um rolzinho até extenso. São 2 anos sem crise, sendo que a última crise tem acontecido até 6 meses antes dele parar o medicamento. Então, assim, existem lá alguns pormenores que a pessoa tem que respeitar, tá? O que acontece, que a gente vê é o seguinte, muita gente fica bravo com isso. Poxa vida, eu não posso, eu quero dirigir e tal. Só que é o seguinte, se a legislação ela estabelece algum prazo, é porque tem algum motivo. Nenhuma lei ela vem sem algum fundamento, sem algum motivo, algum fundamento motivador realmente daquela lei. Então, acredito que até você possa até me ajudar nisso, falar o seguinte, se existe embasamento científico e médico em cima disso, desses prazos, né? Tem sim, porque assim, a chance de recorrência da crise depende do tempo. Então, por exemplo, se uma crise aconteceu depois de 1 mês, ela tem uma chance de recorrência maior. Se ela aconteceu no espaço de 6 meses, ela tem uma chance de recorrência menor. Depois de 1 ano, a chance de recorrência naquele tratamento, se você não teve crise, a chance é baixa. Então, por isso que tem esse valor de um ano. E daí, quando eles falam, para retirou o medicamento, 2 anos. Porque é o que a gente faz também na clínica. O paciente ficou bem controlado durante 2 anos, a gente pode considerar a retirada do medicamento, mas daí a gente vai considerar vários aspectos, o eletroencefalo, o tipo de crise, alteração na ressonância, mas isso todo tem um embasamento médico e jurídico, né? Jurídico. E eu li que 90% das pessoas que vão renovar a carteira ou vão fazer a primeira carteira, elas omitem que tem epilepsia. Certo. O que pode acontecer se você mentir? Por exemplo, você lá quando você vai fazer nesse documento, você preenche realmente um formulário, né? E você vai lá informar se você teve crises, né? Se você tem epilepsia ou não. Aquilo ali é um documento público. Tá? Então, a partir do momento que você insere informações falsas em um documento público, você está cometendo um crime de falsidade ideológica. Né? E essa informação dentro do documento público, a pena ela pode ser aumentada. Então, existe até, eu não vou me lembrar agora, eu teria que pegar aqui o artigo, acho que é, salvo engano, 299 do Código Penal, ele vai lá estabelecer qual que é a pena, até reclusão nisso. Então, a pessoa está efetivamente cometendo um crime. Até 2 anos, eu acho. Não, que
Eu gravei porque geralmente é o que eu falo no consultório. Se eu estiver falando besteira, depois você me corrige para eu... Eu tenho que pegar, eu teria que olhar aqui o Código Penal para ver. A pena eu não lembro, mas realmente ela comete um crime. Perfeito. Né? Teve uma pessoa aqui que comentou, meu pai não respeita essa lei. Então conversa com ele, porque eu acho que é diferente quando você não tem nenhuma restrição para dirigir, e se acontece algum acidente, isso é um acidente. Agora, se você tem uma restrição para dirigir e você dirige, isso é um crime, não é? Sim. Porque assim, tem que realmente conversar com ele, porque ele não está botando em risco só ele, mas toda uma sociedade. E, né, e há constatações, há estudos que comprovam que, salvo engano, que até 1/3 dos acidentes provocados por pessoas com epilepsia é que elas não usaram medicamento no dia. Ou nos dias anteriores, né? Ou dias anteriores. Então, assim, nós estamos falando assim da pessoa que não utilizou o medicamento. Então, ela tem conhecimento, ela trata. Então, tem pessoas que nem tratam e já vão dirigir. Então, assim, esse índice aumenta. Nós vamos chegar aí até mais do que isso, quase a metade de alguns acidentes da pessoa com epilepsia, porque simplesmente não respeitaram esse período, né? Que nem você comentou, a cada tempo que passa sem crise, a chance de voltar a ter a crise ela é menor, né? Então, eu não vou lembrar os dados assim exatamente, mas assim realmente é muito alto, Até hoje, num grupo que eu participo no WhatsApp, com pessoas com epilepsia, tinha uma pessoa comentando que ela estava triste, que a pessoa ela não tinha epilepsia, só que ela não se conscientizava disso e ingeria, por exemplo, bebida alcoólica. Né? Então a pessoa, assim, nesse caso, ela está causando mal a ela mesma, que ela pode ter uma crise, mas a partir do momento que ela pega um carro, o carro pode ser um instrumento, né, de morte. Você lembra daquele caso, acho que uns 5 anos, ou até um pouquinho mais atrás, no Rio de Janeiro, que tinha uma pessoa com epilepsia, e essa pessoa, ela tinha, a carteira dela estava suspensa, porque acho que ele tinha epilepsia refratária, e ele atropelou e matou 13 pessoas. Sendo crianças e bebês, né? Então é o que pode acontecer. Aquilo ali é o exemplo tipo do que pode acontecer. Não vai acontecer comigo, não vai acontecer com você até acontecer. O Covid está aí para provar pra gente que não é só que, não vai acontecer comigo, está acontecendo com todo mundo. Então a gente precisa se conscientizar, né? Exatamente. Uma pessoa vai pegar o Covid e não vai acontecer nada, e outra pessoa vai pegar o Covid e vai morrer. E é a mesma pessoa. Se a pessoa tiver uma crise no meio da direção, ela pode bater num poste, não matar ninguém, como ela pode atropelar, no caso do Rio de Janeiro, uma porção de pessoas. A Cristina perguntou, a autoescola devolve o valor pago quando negado o teste? Não vai, não tem. Negado, por que foi negado, né? Então, primeiro que a gente tem que analisar isso. A simples negativa não vai fazer devolução do coisa. Mas negou porque a pessoa tinha epilepsia. Mas espera aí, ela tinha que ter informado antes para fazer o teste, né? Geralmente, aqui a Nívia perguntou, segundo a ELA, é necessário quantos anos sem crises para que o neurologista autorize? São 2 anos, ela disse. Quando houver troca de medicação ou ajustes, é necessário aguardar 6 meses novamente com autorização do neurologista e laudo. E é uma coisa que eu comento sempre, que esse laudo, ele vem assim, eu tenho que escrever toda a história, toda a doença, e eu tenho que falar o grau de confiabilidade dessa informação. Então, se não for confiável, aí o médico do tráfego, ele vai, provavelmente ele não vai aceitar. Então, é importante até a confiabilidade. E outra coisa, o neurologista, para poder escrever esse relatório, ele tem que ter ficado 1 ano acompanhando o paciente. Não pode, por exemplo, o cara vem no meu consultório e daí ele fala, eu estou 1 ano sem crise. Eu não posso, sabe? Eu não sei disso. Você não tem autoridade para falar isso, porque você tem que provar. Eu tenho que provar e ele tem que estar comigo pelo menos por 1 ano. Então, acho que isso são nuances que são importantes a gente saber, né? E isso decorre também da franqueza, né, dessa relação médico-paciente, né? Você tem que falar. Por exemplo, no Canadá,
o médico, né, vamos aqui, dentro do Brasil existem sigilos, né, e você não pode ficar divulgando o que é falado dentro do consultório. Mas no Canadá, o médico ele tem o dever de informar a autoridade de trânsito se a pessoa que está com epilepsia. Só que qual que é o problema disso? Então, a pessoa com epilepsia ela deixa de informar o médico que ela tem, ou está tendo crises, justamente porque desconfia que vai ter seu direito cassado lá na frente. Só que a pessoa também tem que se conscientizar, mas tem que haver essa relação médico-paciente aí, essa franqueza. Porque a partir do momento que você induz o seu médico a erro, você está induzindo ele a cometer até um crime também, né? A partir do momento que... Assim, óbvio que não é cometer um crime, porque o médico tem que saber disso, mas ele está induzindo alguém em erro. E isso pode ser considerado tratamento de pena. Porque a gente tem o prontuário, né, Alex? Então eu vou lá e escrevo no prontuário. Sim. Teve crise, teve... E também tem uma coisa que eu sempre escrevo, que é oriento o paciente sobre direção automotiva. Então, assim, eu não vou presa, né, Alex? Não, então, você não. Se você está cuidando bonitinho, está fazendo o que tem que fazer, preso você não vai ser. Perfeito. Porque o que a gente comentou, eu tenho um caso que eu queria comentar com vocês, para você ver como que pode chegar a um extremo. Eu tive um paciente que brigou comigo no consultório porque ele queria a carteira de motorista dele, mas ele estava tendo muitas crises. E ele era motorista de ambulância. Então, gente, é muito grave, porque daí você está levando, é o seu trabalho, eu entendo, é importante, mas nesses casos, a gente pode escrever uma carta para o INSS falando que precisa ou trocar para o médico do trabalho, para trocar trocar de cargo, de função, ou ele pode, se não tiver nenhum jeito, ser afastado até que ele consiga trabalhar novamente. Então, tudo depende da condição. Então, não forçar isso, porque é crime. É importante a gente... E até você, voltando até um pouquinho no assunto anterior, a questão do trabalho, né? Então, a pessoa com epilepsia, às vezes ela tem uma restrição para desenvolver alguma atividade, geralmente atividade perigosa, que vai mexer com máquina, por exemplo. Não quer dizer que ela está incapaz para o trabalho, mas às vezes naquela atividade que ela está exercendo, ela pode ter restrições. Então ela vai ter que se adaptar realmente a essa limitação dela. Olha uma coisa aqui que a Lívia comentou. É um crime não citar que tem epilepsia, mesmo com crises controladas, assim como fiz recentemente no alistamento do meu filho, em função do porte de arma. Porte de arma é importante, né? Comentar que tem epilepsia... Não, é dever da pessoa. A pessoa, ela não... novamente, você tem um formulário. Quando, se você age de má fé num formulário público e você não informa alguma doença que ela é importante para aquela autorização que você está pedindo, você está deixando de estar colocando informação falsa, deixando de colocar informação verdadeira naquele documento. É crime novamente. Perfeito. Agora, eu queria te perguntar sobre a Ninardo. Acho que foi a mesma pergunta que fizeram lá na caixinha. Minha filha recebe o auxílio doença. Eu posso trabalhar registrado? Tá. Auxílio doença, sim. Não tem... Primeiro, é que assim, a filha dela, então, nesse caso, ela tem que já está trabalhando, tá? Porque quem recebe auxílio doença é o contribuinte do INSS. Tá? Então é a pessoa que auferiu renda, porque a partir do momento que você aufere renda, você paga imposto de renda. Tem as faixas de isenção, né, ou um valor de alíquota. Mas no INSS não, a partir do momento que você aufere renda, você tem que fazer o pagamento para o INSS. Essa é a sua obrigação. Então parte do pressuposto que ela está trabalhando. Se ela está trabalhando, sim, não tem problema nenhum. A outra também pode trabalhar. O auxílio previdenciário não impede a outra pessoa da família trabalhar. Agora, se ela está me falando que é o LOAS, né, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, aí é diferente. Tá. Aí aqui nós temos que colocar uma outra coisa. Apesar do INSS ser o gerenciador desse recurso, fazer o pagamento, fazer o cadastramento, fazer a análise, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. Tá? Então a gente tem que dividir. Primeira coisa, a gente tem que dividir. Então vamos lá. Para receber o benefício assistencial, o que a pessoa precisa fazer? Então, ela tem que ser uma pessoa idosa, acima de 65 anos, né? Ou uma pessoa com deficiência.
Aqui outra coisa, a pessoa com deficiência precisa trabalhar? Não, qualquer pessoa com deficiência pode requerer o benefício. Mas nós temos um outro requisito, que é o requisito da miserabilidade. Então a pessoa, e a lei ela estabelece lá que tem que ser que esse requisito de renda, ele é contado com as pessoas que moram naquela mesma casa e ela tem que ser até um quarto, a renda per capita daquela família tem que ser um quarto do salário mínimo, tá? É isso que diz a lei. Mas essa lei ela já está, digamos assim, mitigada pela jurisprudência. Então o STF mesmo já decidiu que a condição de miserabilidade ela não pode ser baseada única e exclusivamente no critério objetivo de renda, né? Renda per capita de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Então, isso. Então, agora voltando para a pergunta. Então a pessoa recebe benefício e a outra pessoa quer trabalhar. Se é a mãe, né, o filho recebe benefício e a mãe quer trabalhar, dependendo do quanto valor que a mãe foi trabalhar, ela pode sair desse critério de miserabilidade e sim vai ser cortado o benefício. Entendi. Entendeu? Então, não pode. Dependendo do valor, não pode. Dependendo do valor, não pode, né? Depende do critério. Mas espera aí, o governo vai deixar de pagar sim, porque é um benefício assistencial. A partir do momento que você não precisa... Porque o governo não quer que você fique debaixo da asa dele todo o tempo. Então ele quer que você evolua. Então ele quer que você realmente ganhe mais dinheiro para você ter uma vida melhor. Né? Aquilo que a gente falou de vida plena, né? Exatamente. De você Justamente. Não precisar disso. Óbvio que é o seguinte... existem situações, daí, por exemplo, existem benefícios previdenciários que eles não são contados, não compõem a renda para a oferição dessa miserabilidade. Então, por exemplo, uma mãe, existe uma situação bem até comum, tá? Mãe e filho são pessoas com deficiência. E eles moram realmente numa situação que a renda é muito baixa, que eles não conseguem sobreviver com aquilo lá, e eles vão pedir o benefício. Ambos podem pedir o benefício. E ambos podem receber realmente o benefício. Um benefício assistencial, ele não compõe essa renda para o aspecto da miserabilidade. Sim. Da mesma maneira como um benefício previdenciário na questão do idoso. Então, por exemplo, se você mora mãe, pai, filho e avô, e o avô é aposentado, essa aposentadoria dele não vai entrar para a conta. Perfeito. Então eu queria já perguntar isso que a Angelita perguntou. Sou pensionista e tenho epilepsia. Tenho direito a pedir auxílio-doença? Que já recebe um benefício, né, Alex? De novo, não é a minha... pensionista, eu entendo que ela está recebendo algum tipo de pensão, por exemplo, por morte de alguém. Né? Sim. Aí tem que ver essa possibilidade de acumulação, mas não é possível geralmente acumular aposentadoria com pensão. Tá. Cecílio Maioli Filho perguntou: a pessoa com deficiência ou epilepsia pode ter direitos civis limitados compulsoriamente? Explica o que é compulsória. Não, volta que falhou um pouquinho o áudio, eu não peguei a pergunta. A pessoa com deficiência, epilepsia, né, que tenha deficiência e epilepsia, pode ter seus direitos civis limitados compulsoriamente? Tá, ele está fazendo pergunta se alguém pode... Na verdade, o Estado ele não pode compulsoriamente exigir de ninguém a limitação. Existem projetos de lei que vão nesse sentido, mas compulsoriamente não. Demanda da provocação do judiciário. Tá. Perguntaram também sobre cotas. Se tem direito a cota epilepsia. Nossa, tem muita pergunta, Alex, você não tem ideia. Tá ótimo, eu adoro quando vocês perguntam, porque enriquece muito a nossa conversa. Manda uma mensagem lá pro Instagram para não derrubar a gente. Vamos pedir, gente, vamos fazer uma petição. Então, e não tem direito a cota, né? A Juliana, ela comentou uma coisa aqui que ela pediu. Doutora, responde para mim. Boa noite. Epilepsia é motivo de aposentadoria, mesmo não cumprindo 180 contribuições ao INSS? Existe renda mínima para obter esse benefício? Novamente, tramita ainda no Congresso a questão das carências, né, das contribuições previdenciárias. No caso, ela tem que entrar também vai entrar dentro do período de 180 dias, 180 meses, né? Meses, né? De contribuição para fazer a aposentadoria. A Juliana perguntou: sou designer de sobrancelhas e uso navalha. Esse é meu trabalho, mas tenho medo de ter uma crise convulsiva.
mas tenho, às vezes, movimentos involuntários. Eu acho que é muito arriscado esse trabalho, Juliana. Com certeza. O que eu sempre recomendo, assim, é que você pode machucar uma pessoa. Então, o que eu sempre recomendo é a gente considerar outras possibilidades, assim, de trabalho, né, Alex? O que você acha? Não, e eu vou te falar uma coisa. Quando a pessoa trabalha, é design, né, de sobrancelha, por exemplo, então ela está se comprometendo com o resultado. Tá? E é a pessoa que ela está atendendo com o consumidor. Então, a partir do momento que ela não atinge aquele resultado, há uma incidência do Código de Defesa do Consumidor aí, e ela é a fornecedora. Então, ela pode ter um dever até de indenizar essa pessoa. Ela comentou, faça um movimento involuntário. Então, ela se comprometeu com algum tipo de resultado naquele momento, naquele trabalho. E ela, por um acaso, lá tem um movimento involuntário e acaba, cortando a sobrancelha a mais da pessoa. Ou, então, imagina, tá perto do olho, corta o olho, fura o olho. Eu tava pensando uma coisa até menos, assim, era uma noiva que estava no casamento. Sim. Também, sabe? Então, assim, pode acontecer e indenizar. E daí você ter que responder por um processo... Sim. Depois. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. A Nívia Colim falou também aqui, ó, a pessoa com epilepsia tem que saber se o trabalho que escolheu traz riscos a si ou ao próximo. Sempre quando eu faço palestra, eu comento sobre isso, sobre piloto, sobre motorista, sobre operador de empilhadeira, sobre dentista, sobre cirurgião. Então, é super importante que a gente tenha... saiba que você pode trabalhar em várias outras coisas e não só nessas, né? Uma coisa que eu pensei aqui, que eu lembrei, acabei de esquecer. Acabei de esquecer. Então, eu lembrei, mas acabei de esquecer. Vou perguntar algumas coisas que saíram da minha cabeça, tá? Então pode ser que seja pergunta idiota, mas é importante todo mundo saber. A mulher com epilepsia tem direito à licença maternidade? Tem sim. Desde que ela seja contribuinte do INSS também, ela pode solicitar o auxílio. Igual qualquer mulher. Carência, igual qualquer mulher. Que nós falamos no começo. A pessoa tem direitos. Perfeito. Exatamente. Sobre os exames que o médico solicita. Agora a gente vai entrar aí na sua praia. O plano tem que cobrir tudo. Eu tenho um plano de saúde e o meu médico me pede um exame. E daí, o que eu faço? O meu convênio... A primeira coisa que tem que analisar qual que é o exame, né? Qual que é o exame que está sendo solicitado. Se for um exame de alto custo, se ele está no período de carência, né? Se é decorrente de uma doença pré-existente, tem várias nuances a serem analisadas. Mas vamos partir do pressuposto que a pessoa já cumpriu todas as carências, não tem doença pré-existente, então ela está exercendo o pleno contrato dela. Geralmente nos contratos está lá que todo o tratamento, todo o exame para diagnóstico ele deve ser coberto. Tá? Existem exames de alto custo em que que alguns planos de saúde acabam negando. Né? Não faz parte da sua cobertura. Mas, primeiro, se aquele exame que está sendo realizado, ele é para realmente chegar num diagnóstico, ou se é um exame que vai definir o tratamento e existe alguma doença que a pessoa está correndo risco de vida, né? Risco de morte, na verdade, porque risco de vida todo mundo tem, graças a Deus. Mas ela sim, o plano de saúde ele deve cobrir. Tá? O que pode acontecer? Às vezes o plano de saúde ele não tem uma cobertura tão extensa e ele vai negar isso para você. Aí você vai ter que, infelizmente, buscar o judiciário para isso. Só que tem um detalhe. Nós temos tido uma mudança no posicionamento do judiciário em respeito à questão de tratamento, exames, medicamentos e etc. Né? Antigamente, o médico falava, o juiz aceitava, ponto. Né? O médico era a autoridade maior naquela situação. Só que é óbvio que brasileiro é bom e consegue extrapolar tudo. Então, às vezes, mesmo o médico falando, vou colocar do jeito que você quer aqui, e extrapola um pouquinho mais, né? Todos os exames, quando você pede exames mais complexos, principalmente, eles são regulados no plano de saúde. Eles passam através de uma junta médica. Uma auditoria, né? Exatamente, numa auditoria. E essa junta médica é formada por profissionais capacitados. Né? Pode, mas a pessoa que está lá analisando, o meu neurologista que pediu, ela é clínico geral.
Não, mas aquela pessoa que faz auditoria, ela tem capacidade para analisar aquilo lá, identificar se aquilo lá tem fundamento. Tem uma especialidade que é auditoria. A pessoa faz especialidade de auditoria. Exatamente. Da mesma maneira como tem médico que se especializa em perícia. Sim. Né? Ele faz perícia. Então, ele tem condições de dar a opinião médica dele em vários assuntos. Então, por exemplo, se o meu médico pedir um exame e o meu convênio não puder não negar, se ele tiver, o médico tiver muito embasamento científico, respaldo, ele pode, eu posso ir brigar com o convênio, então. Claro, porque daí aí que vem. Qual que é a tendência que o judiciário tem trazido? É justamente isso, que o médico, ele tem que comprovar, ele tem que demonstrar, na verdade, ele tem que fundamentar que aquele exame que está sendo solicitado, ele é indicado para aquela situação, e qual que é o resultado esperado, se ele é útil e eficaz para aquela situação. Ele tem que justificar isso. Só que temos um outro detalhe. Então, hoje em dia, você também tem, não só auditorias dentro dos planos, do judiciário também tem os natijus hoje em dia, que são justamente um corpo médico que já apresenta laudos para auxiliar o juiz nos mais diversos casos. Então, então acontece muito disso. Por exemplo, eu quero um medicamento, quero um tratamento, né, ou algum exame. E o meu médico está falando que aquele exame é necessário, que ele vai ser eficaz para mim, para chegar num diagnóstico, por exemplo. Isso o juiz ele pode encaminhar essa solicitação. Em alguns casos, é até interessante você já preencher essa solicitação de natijus, já no início do processo. O teu médico preenche, tá? Colocando lá o que é o diagnóstico, tem todo lá um relatório para ser feito, e isso é encaminhado para esse corpo clínico, que analisa e vai fazer um parecer. Como isso já vem acontecendo há algum tempo, nós já temos o banco de dados. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem a doença X, ela precisa do tratamento Y, o juiz já consegue solicitar isso dentro desse banco de dados e identificar se aquilo que o médico está pedindo tem algum respaldo já anterior. É a tal da jurisprudência que vocês falam? Não. Jurisprudência são decisões judiciais, decisões sobre um assunto proferidas de forma reiterada. Então, um juiz fala uma coisa, outro juiz fala a mesma coisa, e assim vai, e isso chega a se criar uma jurisprudência. Então, é uma decisão reiterada sobre um determinado assunto. O natijus não, é um banco de dados, né, com um corpo médico, um corpo clínico, né, que vai analisar justamente aquilo lá. Por exemplo, a Elaine pediu um PET scan, vamos colocar para a pessoa. Tá, para aquela doença, o PET scan realmente indicado, ele vai trazer algum tipo de resultado? Sim. Né? Não, e eu acho legal você falar do PET scan, que é um exame que eu peço e geralmente é negado. E daí eu encontrei uma vez o auditor de um plano de saúde, ele falou, você, Elaine, aquela dos relatórios gigantes, com 50 páginas? Eu falei, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, estou justificando justamente aquilo lá. E agora não negam mais. Não nego. Então, o PET scan, eu até ia comentar isso, o PET scan é um exemplo, né? Vamos na questão oncológica, antigamente negava-se toda hora, hoje não se nega mais PET scan. Então, só se a pessoa tiver um período de carência mesmo que é negado. E mesmo assim, você pode brigar. Sim. Tá? Então, por exemplo, casos de urgência e emergência, o período de carência são 24 horas. Tá. Então, quando é urgência, não tem o que... Não tem. Eu vou comentar o caso que aconteceu comigo. Não é segredo para todo mundo, eu tenho um monte de doença, né, Alex? É um liquidificador. Porque eu já tive um monte de doença e eu saí de um plano e fui para outro. E quando eu fiz a portabilidade, eu escrevi tudo, porque eu não vou mentir. Eu escrevi tudo que eu tenho, todas as minhas doenças. E daí o plano se recusou a fazer o meu contrato. Aí eu liguei para Alex, o plano se recusou a fazer o meu contrato. O que eu faço? O plano pode se recusar a fazer meu contrato? Não, recusar ele não pode. Recusar ele não pode. Né? A partir do momento ele não pode recusar porque você tem doença pré-existente. Não. Primeira coisa, hoje você tem a transferência, você tem a portabilidade das carências. Então, se você tinha um plano anterior e você cumpriu o período de carência, você pode contratar com outro plano, ele não pode negar porque você está trazendo essa carência. Não, mas assim, eu estou contratando um plano novo, mas eu tenho uma doença pré-existente já. Aí, beleza, você não vai negar a contratação. Só que o teu período de carência para aquela doença, para alta complexidade,
ela vai ser maior, ela vai chegar a 24 meses. Tá? Óbvio que você consegue negociar com o plano, você paga lá um prêmio, uma luva, para reduzir essa carência. Sim, e daí é legal eu comentar com vocês que foi super rápido. Eu conversei com o Alex, entrei no site da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, fiz uma reclamação, no dia seguinte o plano já me aceitou. Então, a gente tem mais direito do que a gente pensa e a gente não pode dormir com os nossos direitos, né? E o interessante é bem, você ter pontuado a questão da ANS, que isso é um caminho, tá? Muitas pessoas pensam assim, meu plano de saúde negou. A pessoa desiste. Primeira coisa, vai para uma ouvidoria do próprio plano de saúde, tá? Muitas vezes você consegue, porque às vezes a pessoa que fez a negativa foi uma pessoa que fez cara e crachá. Né? Não, isso daqui não é, pá. E vai. Quando você vai para a ouvidoria, isso já passa para um corpo clínico. Uma auditoria médica. Muitas vezes ali é revertido. Mesmo assim não deu certo alguma coisa. Você pode também, concomitante a isso, fazer uma reclamação na ANS. A ANS identifica. Eu já tive até uma situação, isso já faz algum tempo, já faz uns 2, 3 anos, que até comentei no Purple Day 2 anos atrás, e a paciente estava lá no dia. Lembro. Né? Eu não lembro que exame que era, eu sei que... Era o PET. Era o PET, né? Solicitou, o plano de saúde negou, eu falei, entre em contato primeiro com a ouvidoria e tal. Aí acho que a ouvidoria, só que eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que ela estava saindo de casa para levar a documentação para o escritório para a gente ajuizar a ação. Ela falou assim, Alex, eu fechei a porta e tocou o telefone. Era o plano de saúde falando, não, o teu exame tá liberado. Tá liberado. Então, é uma questão, acho que de, às vezes, pressionar mesmo, não desistir, né? Uhum. E o tratamento? Quem que tem que arcar com o tratamento? Meu plano de saúde, o SUS, o governo? Tá, isso daí boa pergunta. Saúde é um direito de todos, tá? Então o governo ele tem que arcar com a tua saúde, ponto. Mas eu faço parte da saúde suplementar, então o plano também tem que arcar. Não, calma, existem limitações. Né? Você contrata um plano de saúde, é um contrato, então você estabelece até um determinado momento onde você vai. Óbvio que o plano não pode limitar a quantidade de sessões, né, do teu tratamento, etc. Mas ele pode limitar que você faça o tratamento dentro da rede conveniada dele. Isso pode. Então, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, uma fisioterapia. Tá aqui, ó, meus fisioterapeutas são esses. Não, mas eu quero fazer com fisioterapeuta X. Aí você tem que justificar o porquê tem que ser o fisioterapeuta X. Se é uma pessoa realmente capacitada naquele momento e que o teu caso ele é excepcional. Não é qualquer pessoa que vai tratar. Tá? Porque do que acontece? Se você precisa de algum tratamento, alguma especialidade dentro da sua área de cobertura e o plano de saúde não tem, aí sim ele é obrigado a tratar. Tá? Porque se você pegar, existe uma resolução na ANS que ela fala, por exemplo, se você precisa de uma especialidade, algum tratamento, né, justificável, e o plano de saúde não tem corpo para atender na área de cobertura dele, ele tem que te encaminhar para a cidade mais próxima, custeando todo esse transporte. Se ele não fizer isso, ele tem que, mesmo fora da área de cobertura, dar a cobertura 100%, integral, com o especialista que reside dentro da área de cobertura. Tá. E daí, se o médico conseguir fazer a justificativa, você pode questionar também o plano, então, nesse caso. Judicialmente. Pode sim. Você acredita que já acabou 1 hora? Já? Já. Tá faltando... Tem outra pergunta boa que você queria fazer aqui pra mim, que eu sei. Tá bom. A gente pode fechar e voltar? Pode. Se o pessoal quiser continuar, a gente faz mais um pouquinho. Então, eu vou fechar essa live, vou abrir outra e vocês voltem, hein? Por favor. Pra gente não perder, que as últimas perguntas são muito boas. E tem um monte de pergunta que vocês fizeram aqui que eu também falta fazer, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá.